Fala pessoal, então vamos lá para mais uma lição e dessa vez sobre um tema super importante que é a inteligência emocional, uma das habilidades aí mais requeridas no mercado de trabalho. E aí para começar, o que é essa, né, tão falada inteligência emocional? Resumidamente, ela é a capacidade de captar o mundo através dos estímulos, né? Então utilizando aí o nosso cérebro. E é através do controle desses estímulos, desses impulsos, desses sentimentos que a gente consegue dominar sensações como a sensação de ansiedade. E além disso, a inteligência emocional é algo que a gente aprende a gerir. Então, naturalmente, as pessoas não vão ser predispostas e já nascer dominando a inteligência emocional, mas a gente precisa evoluir isso ao longo das nossas experiências, e a experiência da ESEC é uma ótima oportunidade para isso. Então a gente aprende a desenvolver a inteligência emocional e isso acaba sendo um aprendizado fundamental para toda a nossa vida. E aí, a inteligência emocional, ela tem alguns pilares, ou seja, para ela poder acontecer, para ela poder se manifestar e dar tudo certo, a gente precisa garantir que no dia a dia a gente está olhando para esses pilares que são básicos aí da inteligência emocional. O primeiro pilar é conhecer as próprias emoções. Então, se a gente não é capaz de nomear as nossas emoções, a gente não consegue entender quais são as coisas pelas quais a gente está passando e a gente também não consegue propor evoluções. Então, quando a gente se sente frustrado, por exemplo, isso pode sim ser uma frustração ou pode estar escondendo um outro sentimento que a gente ainda não está sendo capaz de nomear. É, o segundo pilar é sobre controlar as emoções. Então, uma vez que a gente consegue dar nome às coisas, a gente também se torna capaz de controlar essas emoções, porque a gente entende elas e consegue trabalhar elas de uma maneira muito mais assertiva. Um outro pilar é a empatia. Então, a gente precisa validar o que a gente está sentindo, mas também validar e respeitar o sentimento dos outros, para que a gente consiga entender quais são as coisas que estão despertando determinada emoção. O quarto pilar é sobre relacionar-se interpessoalmente. Então, se a gente se esquiva de ter relacionamentos, de estar em meios sociais e transitar entre grupos e se relacionar com essas pessoas, a gente também está se esquivando de desenvolver a nossa inteligência emocional, porque esse relacionamento vai permitir com que a gente consiga fazer isso. Um outro pilar é a automotivação. Então é preciso acreditar que dá para mudar. Se a gente só colocar na nossa cabeça que eu sou assim mesmo e vou morrer dessa forma e não consigo mudar os meus sentimentos, nem controlar as minhas emoções, nem ter empatia, a gente não consegue porque a automotivação é um pilar essencial para que de fato a gente consiga colocar na prática aí a nossa inteligência emocional. E o que fazer? Algumas dicas práticas. Exercitar diariamente, né, esses 5 pilares, não fugir de situações que podem auxiliar a nossa inteligência emocional, buscar apoio psicológico frequente, consumir muito conteúdo sobre, ao longo dessa LA, né, desse treinamento aqui, na verdade a MA, vocês vão ter ferramentas para utilizar, então que vocês busquem elas. Não terceirizar a responsabilidade por controlar as emoções também é muito importante, então não terceirize isso, porque quando a gente terceiriza, a gente se coloca num lugar que a gente não vai conseguir ser muito proativo. Buscar o conhecimento também, que é base de inteligência emocional, o conhecimento sobre as nossas emoções, mas também o conhecimento sobre si mesmo, né? O autoconhecimento. E, por fim, dar nome e monitorar os seus sentimentos diariamente. Então, todo dia ter o hábito de estar monitorando os sentimentos e tentando entender qual foi exatamente o sentimento que dominou você aí ao longo do dia e como que você pode, no dia posterior, dominar muito mais esses sentimentos e não o contrário. E aí, algumas burning questions para você ficar pensando e refletir é como que você pretende se guiar, né, por esses 5 pilares ao longo da sua experiência, como que essa experiência vai auxiliar no desenvolvimento da sua inteligência emocional, como que você vai utilizar estrategicamente ferramentas que podem auxiliar na gestão das suas emoções e como adotar o comportamento frequente de se educar emocionalmente, porque quanto mais você se educar sobre as suas emoções, sobre a inteligência emocional, mais você vai conseguir gerir isso de maneira assertiva. Convido todos vocês a saberem mais no material de apoio, a consumirem também todas as one-pagers e pílulas e continuar aqui com a gente que a gente tem mais lições importantes para falar com vocês.